Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o professor Inácio e nessa sequência de aulas nós vamos estudar sobre servidores Windows. Para fazer isso, nós vamos utilizar algumas ferramentas. Obviamente, um servidor Windows, né, um sistema operacional Windows para servidores, mas como nós vamos precisar de diversas máquinas, nós vamos utilizar o VirtualBox para virtualizar a nossa infraestrutura de redes. Neste caso, nós teremos um sistema operacional de servidores, o Windows Server, um sistema operacional cliente, que vai ser o Windows 10, e para fazer o papel de roteador, nós vamos utilizar uma distribuição Linux. Essa distribuição Linux nós só vamos utilizar rapidamente para transformar ela em um servidor e depois ela não terá mais essa importância para a gente. Ela vai ficar rodando, mas não para parte das nossas configurações nas aulas seguintes. O objetivo dela é simplesmente impedir que, por exemplo, na hora que você adicionar um servidor de DHCP, esse servidor de DHCP fique distribuindo IPs na sua rede local, podendo gerar problemas de configuração, por exemplo. Ok, então para as ferramentas que nós vamos utilizar, elas estão disponíveis nesses endereços. O VirtualBox está disponível no endereço apresentado aqui na tela. Para quem não conhece, o VirtualBox ele é uma ferramenta de virtualização. Ele permite que você adicione diversos sistemas operacionais rodando simultaneamente no mesmo computador. Algumas observações que são extremamente importantes. Primeiro que o VirtualBox ele está disponível para a maioria dos sistemas operacionais conhecidos. Por exemplo, Windows, Linux e macOS. A segunda observação, talvez até mais importante do que a primeira, é que como nós vamos utilizar o Windows Server e o Windows Server ele só está disponível na versão 64 bits, então é importante que você tenha um computador com arquitetura 64 bits e um sistema operacional de 64 bits. Além disso, o VirtualBox, como já foi dito, ele serve para virtualização. Se você quiser saber mais sobre o assunto, você precisa procurar no Google ou no YouTube a respeito desse tema, mas um dos pontos importantes é que o seu computador ele precisa ter a habilidade, ele precisa ter o recurso de virtualização nativo dentro do processador. Então, para você verificar isso, você precisa acessar a BIOS do seu computador e verificar essa disponibilidade. Do contrário, se todas essas necessidades não forem atendidas, talvez você tenha uma experiência ruim ao tentar virtualizar máquinas, ou talvez você nem consiga. Por exemplo, quando você tenta virtualizar um sistema de 64 bits dentro de um de 32 bits, isso não vai ser possível. Outro recurso que nós vamos utilizar é o Windows Server e o Windows 10. Esses dois sistemas operacionais eles podem ser obtidos gratuitamente para avaliação por 180 dias dentro do site da própria Microsoft, nesse endereço que vocês estão visualizando aí agora. Por fim, a distribuição Linux que nós vamos utilizar para fazer o papel de roteador da rede é o Linux Debian. Nós vamos utilizar a versão de 32 bits e o link está disponível aí como vocês podem ver. O processo de instalação do VirtualBox é bastante simples. Tá? No Windows, você vai simplesmente baixar o executável, dar 2 cliques e próximo, 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 fim. No caso do Linux, você precisa baixar o arquivo .deb, se você estiver utilizando a distribuição Debian ou distribuição baseada em Debian, que é o caso do Ubuntu. Acessar via terminal a pasta onde você salvou o arquivo e utilizar o comando dpkg para instalar. No caso, o meu download ele foi feito na pasta de downloads. E para instalar a máquina, para instalar o VirtualBox, desculpem, você precisa então executar o comando dpkg com a opção "-i" de install, informar o nome do arquivo que você deseja instalar, que é o VirtualBox com um monte de informações extras aí, .deb, e obviamente, como nós vamos fazer isso como administrador, nós precisamos utilizar o comando sudo. Eu não vou executar esse comando porque, como vocês podem ver, na minha máquina o VirtualBox já está instalado. Então eu vou apenas utilizá-lo.
Bem, é isso por enquanto e na próxima videoaula eu vou mostrar como criar uma máquina virtual do Server para o Windows 10 e para o nosso sistema Linux. Nas aulas seguintes eu vou passar pelo processo de instalação de cada um desses sistemas. Até a próxima.